Boa tarde, pessoal. Tentei fazer a aula outro dia, mas aí eu postei, não ficou bom, tô fazendo de novo, tá bom? E aí eu tô pegando lá a seção 2 que tá no livro de vocês. A gente viu essa parte da função quadrática. Esse é o PDF que tá lá disponível para vocês no AVA. Essa é a seção 2 ainda, tá um pouquinho atrasado. Então, a gente só lembrar o que a gente já tinha falado das funções quadráticas, que aí ela tem uma lei de formação. Aqui fala que função quadrática é uma função de segundo grau, que eu tenho uma lei de formação que é dada por ax quadrado mais bx mais 1c. E, claro que esse A não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Não faz mal ter zero aqui, não faz mal aqui ser zero, mas aqui eu tenho problema, aqui não pode ser zero, tá bom? Aqui eu tenho alguns exemplos, então eu tenho aqui, ó. Um exemplo A, f de x é igual a menos x quadrado mais 2x. Então aqui eu tenho coeficiente A, que vale menos 1, que é quem acompanha o x ao quadrado. O B vale 2, que é quem acompanha o x, olha. E claro que se eu não tenho C, o C vale 0. O B eu tenho uma outra função que é 2x quadrado menos 0,15x mais 1,73, ou seja, o A é quem acompanha o x ao quadrado, no caso é o 2. O B é quem acompanha o x, que no caso é menos 0,15. Tem que ficar de olho nesses sinais aqui, tá bom? E o C, que é o número sozinho, que é 1,73. O conjunto de domínio da função quadrática é o conjunto dos reais, pois podemos efetuar o cálculo com qualquer número que seja real, tá bom? Então, qualquer número que eu tiver disposto a substituir no x vai dar certo. Aí, na próxima página, aqui na 22, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, que a gente também já tinha visto isso, já tinha falado para vocês. Essa parábola terá concavidade voltada para cima ou para baixo. Sim, vai ser voltada para cima ou voltada para baixo, dependendo de quem? Do coeficiente A, e o coeficiente A é quem acompanha o termo que está elevado ao quadrado, a nossa variável ao quadrado. Aqui no caso, se eu não tenho nada, eu sei que é 1, e 1 é maior do que 0, é positivo, voltado para cima. Aqui eu tenho menos 1, voltado para baixo, porque é menor do que 0, tá bom? Considero o gráfico da x ao quadrado, como é o gráfico da função x ao quadrado com mais uma constante, essa constante sendo maior do que 0. E qual o impacto sobre o gráfico de uma x ao quadrado se subtrairmos a constante, ou seja, se ela for menor do que 0, tá bom? Então aqui tem essas duas sugestões que acho que dá. Aqui na próxima página tem explicando isso, tá bom? E aqui é só pra gente refletir. E a gente já vê elas ali na frente rapidinho, tá? Cálculo de raiz, que eu também expliquei pra vocês, que a gente usa Bhaskara pra isso, tá? Usa Bhaskara. E as raízes da função quadrada são valores de x pertencentes aos reais. Esse símbolo aqui é pertence, tá bom? Tais como f de x seja igual a 0. Ou seja, eu vou achar valores de x que quando eu substituí-los, ele vai fazer com que a função dê um resultado 0, tá bom? E aí eu tenho as raízes x1 e x2, que também alguém deve ter aprendido como x' e x2'. É a mesma coisa, tá? É só nomenclatura. Ela pode ser obtida através dessas expressões, que é x1 é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, nada mais é que a nossa x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aqui é mais e menos, só que em vez de deixar numa única, eles separaram em duas, mostrando que aqui está a nossa positiva e aqui é a nossa negativa, tá bom? O sinal do discriminante, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, aponta se a função quadrática possui duas raízes distintas. A gente também falou disso. Então, se o delta for positiva, tem duas reais. Se for 0, só tem uma real. E se for menor do que 0, ele não tem raiz, tá bom? E depois tem aqueles exemplos de gráfico. Vou ali na frente com vocês daqui a pouquinho mostrar isso. Aqui eu tenho algumas funções representadas
na próxima página. E aqui exatamente está mostrando o que estava nesse reflita. Olha, aqui tem uma função, uma x ao quadrado, e aqui eu tenho a x ao quadrado com mais 4, e eu tenho a x ao quadrado com menos 4. O mesmo acontece eu tendo uma menos x quadrado com mais 4, e depois essa mesma menos x quadrado também com menos 4. Só para mostrar como que ela funciona, tá bom? A gente sabe que essas três primeiras vai ser com cavidade voltada para cima, essas três últimas aqui voltado para baixo, que aqui ele chamou de F1, 2, 3, 4, 5, 6, para poder mostrar quem é quem, diferenciar, tá bom? Aqui tem as figuras e eles representaram essas, claro, num único plano cartesiano. Então, se eu observar aqui, ó, essas todas estão voltadas para cima. Então, aqui estão, vou fazer aqui, ó, de azul. Nossa x ao quadrado, eu tenho o a maior do que zero, aqui o a é maior do que zero, aqui a maior do que zero, ou seja, está todos aqui no exemplo a. Só que a nossa x ao quadrado, ela vai ter uma única raiz que é o zero, ou seja, quando eu colocar um zero aqui, vai ficar zero ao quadrado vai dar zero. A única raiz que eu tenho é zero, ou seja, o delta vale zero, ou seja, eu tenho uma única raiz. Se eu tenho uma x ao quadrado mais 4, olha, ela é a mesma. Só que a única diferença é que agora ela vai cortar lá em 4. Até porque eu já tinha falado para vocês que o termo C indica onde vai ser interceptado o eixo Y. Pode verificar no caderno de vocês. Então, ela é voltada para cima e ela vai ter que cortar no 4. Ou seja, se vocês resolverem isso aqui, eu vou ter um delta negativo menor do que zero. Então, é esta função aqui. E aqui eu tenho uma x ao quadrado menos 4, ou seja, ela continua tendo o mesmo aspecto, só que porém agora ela corta lá em menos 4. Para ela cortar em menos 4 vai aparecer duas raízes, o menos 2 e o 2, ou seja, eu tenho um delta maior do que zero. Se vocês calcularem, vocês vão verificar isso, tá bom? Então essa aqui é a nossa f de x. Esta aqui, a mais 4, é a nossa g de x, ela está marcadinha aqui do lado. E essa é a nossa h de x, que é a que vem mais embaixo, que é esse pontilhado mais pequenininho. No mesmo esquema, na B, vai falar o quê? Que eu tenho a x ao quadrado, só que é negativo, menos x ao quadrado. Se é menos x ao quadrado, então essas aqui agora eu estou falando que são as com cavidade voltada para baixo. E essa aqui, ela tem o delta igual a zero. É esta aqui, ela tem uma única raiz. Aqui eu tenho menos x ao quadrado, ou seja, é a mesma, só que mais 4. Ou seja, ela vai até em cima, ela vai ter que cortar no 4. Ou seja, ela vai ter duas raízes. E essas duas raízes é o menos 2 e o 2. E aqui é menos x quadrado com menos 4, ou seja, é a mesma, só que ela vai cortar também lá em menos 4. Tá vendo que elas são opostas uma da outra? Beleza. Então aqui tem tudo aquilo que já tinha falado ali atrás, que deu uma explicada para vocês, vocês podem dar uma lidinha. Aqui de novo ele vai falar sobre o que acontece com uma função se ela for, quando eu começo a aumentar esse valor do coeficiente a, tá bom? Aqui é o coeficiente a igual a 1, então ela tem esse aspecto que é a nossa f. Aqui, se eu aumentar de 1 para 3, então aqui eu teria uma x ao quadrado, agora aqui eu tenho 3x ao quadrado. Se eu aumentei, ela vai afinar um pouquinho, mas ela continua sendo, ela é simétrica, tá bom? E agora eu aumentei para 8, olha, ela fica mais fininha. Então, conforme eu vou aumentando isso aqui, mais ela vai afunilando, mas continua sendo simétrica. Se eu dobrar aqui, ó, bem em cima do eixo, elas vão se sobrepor, tá bom? Essas linhas se sobrepõem. Aqui tem um verso da parábola que eu também já havia falado para vocês. Então, claro, né? Olha, aqui até já fiz umas colinhas para vocês, para o vídeo não ficar tão longo. Então, aqui eu tenho o x e um y vértice que vai gerar um ponto. Esse ponto pode ser máximo ou ele pode ser mínimo. E é só a gente observar aqui, ó. Se a parábola é voltada para baixo, ou seja, com um a menor do que zero, ela vai ter um valor máximo. Se ela for
maior do que zero, parábola voltada para cima, ela vai ter um valor mínimo. Valor mínimo. Então, mínimo. Aqui tem algum exemplozinho que eu vou fazer com vocês. Vou ver se eu consigo fazer bem rapidinho aqui, pra gente não perder muito tempo, tá bom? Só para vocês verem o que foi feito. Aqui ele fala que uma empresa que você trabalha, vou ler aqui com vocês. Considere que na empresa que você trabalha, utilize chapas de aço cujo perímetro é de 56 centímetros. Perímetro, ou seja, se eu somar todos os lados, vai dar 56. Com comprimento X e largura Y. Nem sei quanto que é X nem quanto que é Y. Quais devem ser os valores para X e Y para que a área das chapas seja a maior possível? Beleza. Vamos fazer um rascunho aqui. Então aqui eu vou ter uma chapa, não sei se é quadrada, se é retangular. Mas eu vou fazer ela aqui desse jeito. A única coisa que eu sei que aqui eu tenho uma medida X, que aqui eu tenho uma medida Y. Se daqui é Y, aqui também é Y, que é a mesma. Essa aqui é X, aqui também é X. Tá bom? E o que mais que a gente sabe? A gente sabe que se eu somar tudo isso aqui, vai dar 56 que está no enunciado. Então, claro que se eu somar X mais esse X mais um Y com mais um Y, vai dar 56. Ou seja, se eu tiver 2x com mais 2y, vai dar 56. Também sei que se eu tiver 2 que multiplica x mais y, vai dar 56. Já sei que esse x com mais esse y tem que dar 56 dividido por 2. Então, esse x mais y deve dar 28. Concordam comigo? Perímetro é somar disso com isso, tá bom? Vamos ver o que ele fala mais aqui. Ele quer que a área seja máxima, ou seja, se eu pegar a área aqui no caso seria eu pegar esse x e multiplicar por um y, que eu não sei os valores de nenhum deles. Se eu multiplicar os dois, eu vou chegar numa área máxima. Eu preciso saber quanto que vale cada um desses, tá bom? O que mais que eu tenho aqui? Tá bom. Claro que aqui eu tô com uma função de duas variáveis, eu não vou poder fazer isso, né? E vocês também ainda não sabem o que é isso, mais ou menos, alguns já sabem. Então, o que eu tô vendo? Se a área é igual a x vezes y, então, ao invés de eu deixar esse y aqui, eu vou trazer alguma coisa melhorando isso aqui, tá bom? Então, se eu arrumar isso aqui, eu posso falar que cada x é igual a 28 menos y. Olha, tô pegando isso aqui que eu já tinha feito lá em cima. Se x mais y é igual a 28, então cada x é igual a 28 menos y. Então, o que eu posso fazer aqui? Mas eu não posso substituir aqui esse x, porque eu vou achar em y. Então, eu vou trocar. Então, ao invés de eu usar esse cara, eu vou usar esse aqui, ó. Em vez de eu isolar o x, eu vou isolar o y. Então, o y é igual a 28 menos x. Esse aqui vai funcionar melhor. Por quê? Porque eu já tenho esse x e esse y, ao invés de eu chamar de y, eu vou chamar ele de 28 menos x. Aí fica mais bonito, para vocês verem. E é claro que eu fazendo isso, olha, faço uma distributiva, então eu estou vendo que eu tenho 28x e aqui vai dar menos x ao quadrado. Então, a área vai ser dada por isso. Beleza? Olha, presta atenção no que eu falei. A área vai ser dado por 28 vezes o valor de x menos x elevado ao quadrado. E aí, para eu achar esse valor, para eu comparar isso aqui que a gente acabou de falar, eu já estou vendo que o meu A é negativo. Se o A meu negativo, ele depende do x. Então, dependendo do x, olha, vai ficar mais ou menos assim. Vamos mostrar o gráfico só para a gente entender como vai ficar isso.
Nem sei aonde que vai ficar, isso também não me importa, é só pra gente fazer uma análise, só pra gente dar uma analisada. Aqui significa que eu vou ter uma parábola voltada para baixo. Então, tem uma parábola voltada para baixo, que vai ser mais ou menos aqui. Não, vai ser mais ou menos aqui, porque não tem o C, ela vai cortar em zero, tá? Ela vai ter mais ou menos esse aspecto aqui. Parábola feia, né? Mas é assim mesmo. Tô tentando fazer aqui. Então, significa que eu vou atribuir um valor para x e eu não vou achar y. Na verdade, eu vou achar uma área. Porque minha área é dada por x vezes esse y. Tá vendo aqui? Então, aqui não é um y. Esse y aqui que eu estou me referindo seria a função e a minha função área, tá bom? Quer dizer que eu vou jogar um valor aqui e eu vou achar um valor máximo de área. Concorda? Mas quem que é esse valor máximo de área? Vai depender do x. Na verdade, quando eu estou trabalhando com isso aqui, com esse tipo de exercício, estou trabalhando com vértice. E para eu achar o x do vértice, vocês lembram que eu passei isso aqui para vocês. Ó. O vértice é dado por menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Ou seja, aqui eu vou achar o meu x vértice, aqui eu acho o meu y vértice, que na verdade vai ser minha área máxima. Tá bom? Mas aí eu não vou nem resolver achar as raízes para eu poder encontrar o delta. Eu vou simplesmente achar o b. Porque se eu acho o b, quer dizer, se eu acho o nosso x vértice, que é esse cara aqui, se eu substituo na função, é consequência, ele vai me fornecer a área máxima. E isso já vai me ajudar demais no exercício, tá bom? Então, se eu achar aqui, ó, apenas o x vértice que eu vou mexer, hein? Se o x desse vértice é dado por menos o valor de b sobre 2a, então esse x do vértice é dado pelo valor de b, que se eu olho na minha função é quem acompanha o x, que no caso é 28, então menos é da fórmula, aqui eu tenho 28, dividido por duas vezes o valor de a, que no caso é menos 1, menos com menos vai dar mais, então eu vou ter 28 sobre 2, então meu x vértice vale 14 centímetros, já que falava que a placa teria 56 centímetros de perímetro, tá bom? 56, então se meu x vai valer, se meu x vai valer 14, quer dizer que se eu jogar 14 aqui nessa função, ela vai encontrar o máximo de área dela. Então vamos jogar aqui na função. Poxa, mas a área é dada por 28x menos 1x ao quadrado. Então, essa área vai ser dada por 28 vezes o 14 menos o 14 elevado ao quadrado. Tá bom? Vou fazer de lápis aqui. Então, a área vai ser igual a 28 vezes 14. Vou fazer aqui no cantinho. 28, 14, 8 vezes 4, 32. 4 vezes 2, 8. 11... 28, 2, 9, 396. 392, desculpa. Nossa, falando uma coisa. E 14 ao quadrado vai ser 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vai dar 5. Aqui dá 14 de novo, vai dar 6. 196. 192 menos 196. E a área total é 196. Centímetros quadrados. Pronto. Se ele quer saber qual o valor de x que eu vou multiplicar y, que vai dar a sua área total, que é o que a gente estava fazendo até agora, e se eu sei que a é igual a x vezes y, eu sei que a minha área, eu encontrei que ela vai ser de 196, é igual ao nosso x que vale 14, y que eu desconheço, então esse y é igual a 196 dividido por 14, então y também vai dar 14 centímetros. Beleza. Então, aqui vale 14, como aqui também vale 14, para eu poder ter a área máxima, tá bom?